Pronto, coloquei para gravar a aula, depois eu passo ela, tá bom? Vou começar a compartilhar, então, as telas. Cadê? Vamos lá, então. Só lembrando que eu passei para o Marcos, aí eu fico de dar essa devolutiva para vocês até o final do dia de hoje, tá bom? Porque seria já para pegar amanhã esses dentes, né? Eu vi que mudou o horário do Marcos, eu acho que vai agora até 3 horas só, entendeu? Então, ficou um período um pouco mais curto para pegar esses dentes, tá bom? Vamos lá, então. A gente tem muita coisa para ver. Então, eu deixei com vocês 2 livros de dentes. Tem o livro do Madeira, tem o Willers, né? Que eu passei, são 2 livros que eu passei sobre dentes com vocês. E a apostila que as meninas fizeram do 2º ano, eu cheguei a passar também para vocês ou não? Não? professor. Oi? Não. Não, tá, eu vou passar então. Eu passo no final da aula, eu já passo para vocês. O importante dos dentes, gente, vocês vão ter que pegar na mão, dente por dente, e fazer um resuminho, né? Então, vocês vão ter aí uma EM arcada superior e uma EM arcada inferior para vocês estudarem, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a importância anatômica para os diversos ramos da odontologia da gente saber dente, né? Então, é o nosso feijão com arroz, o dente, né? Então, por exemplo, para radiografia, eu vou ter que saber diferenciar que muitas vezes a gente pega lá o pacientezinho, não erupcionou ainda um dentinho permanente dele. Aí, como que eu vou saber? Será que esse aqui é o canino dele? Será que esse aqui é o lateral? Será que esse é o central? Esse é o pré-molar, né? Então, eu tenho que conseguir identificar, inclusive, nas radiografias, né? Essa aqui a gente chama de radiografia panorâmica. Vocês já estão tendo radiografia, radiologia? Já? Não? Começaram já a ver radiologia? Assim, já sim. Já? Então, beleza. Então, aqui nós temos uma radiografia periapical, que a gente tem, uma interproximal, uma radiografia oclusal. Em todas elas, nós conseguimos identificar as diferenças desses dentes, tá bom? Então, aqui, ó, importância anatômica para os diversos ramos ainda, patologia, né? Então, eu consigo observar o que será que é isso? Vocês conseguem imaginar o que será que é isso aqui? O que será que é isso? Alguém imagina o que é isso? O que será que é isso? O que será que é isso? Ninguém imagina, ninguém consegue imaginar o que será que é isso dentro do dente. O que foi feito dentro desse dente? Vamos ver no chat lá. Isso, canal, perfeito, canal, tá? Então, são dentes tratados endodonticamente. Então, eu vou saber que isso aqui não é algo estranho, não é uma lesão, mas sim um tratamento, né? Mas aqui no osso, eu sei que isso aqui tá estranho, né? Esse osso não podia estar tão escuro assim. Então, tinha uma lesão aqui, e aí por isso que tratou o canal, tá bom? Importância para a endodontia também, né? A gente tem que saber, inclusive, a anatomia interna dos dentes. Essa anatomia interna a gente não dá mais na anatomia, no sistema estomatognático. Vocês vão ver lá direto na disciplina de endodontia, que é a disciplina que vai ensinar vocês a trabalharem, a fazer essa parte de canal, tá bom? Então, por exemplo, peguei um paciente assim, ó, será que está normal essa coroa do dente? Não, tem alguma coisa estranha aqui, tem tártaro, né? Então, nós dentistas chamamos de cálculo dental, né? Então, tá cheio de cálculo, tá cheio de tártaro, tá errado isso daqui. Então, tá errado o formato dessa coroa, tá bom? Para ortodontia também, né? Então, eu vou ter que saber o tamanho do dente, vou ter que saber o formato. Será que esse dente vai caber aqui realmente, né? Então, eu também preciso saber. Para dentística é super importante, o paciente chega assim, e aí, se eu não souber o formato desse dente, eu não vou conseguir chegar nesse resultado aqui, né? Ou aqui, ó, esse paciente sofreu um desgaste, bruxismo, né? E aí eu vou restaurar e vai ficar lindo de novo o sorriso assim. Mas eu preciso saber o formato desse dente para que eu consiga restaurar esse dente, tá bom?
Para prótese também, mas prótese é o protético que vai me entregar pronto o dente. Mas se eu não souber a anatomia do dente, eu não vou conseguir nem discutir com esse protético. Ele entrega lá para mim um Mentex, eu vou aceitar e vou cimentar o Mentex que ele entregou, tá bom? Então não pode, eu também tenho que saber o formato do dente justamente para eu conseguir, inclusive, discutir com outro profissional, tá bom? Para cirurgia, né? Então, no caso, vou fazer uma cirurgia lá. Como será que é o formato de um terceiro molar, né? E o segundo molar, né? Como que eu vou fazer essa cirurgia aqui? Como que eu vou cortar esse dente? Será que eu já consigo cortar o dente em todo, né? Também uma importância legal, né? Então, a gente tem que ter documentação dos nossos pacientes. Vocês sabem por quanto tempo que a gente tem que manter a documentação de um paciente no consultório da gente? Vocês sabem? Vida toda, né? Enquanto o paciente viver, você tem que ter a documentação lá. A gente até brinca, tinha um professor bem velhinho lá antes na faculdade, ele comprou uma casa só para ele guardar a documentação. Hoje em dia, ainda bem que tem a documentação digital, né? Então a gente guarda só a documentação digital, porque senão seria terrível. Então, aqui em São José, muitas vezes vocês vão receber pilotos aí, porque a gente tem a Embraer, a gente tem diversas empresas, né, que trabalham nesse ramo aeronáutico. Então, o piloto, de tempos em tempos, ele tem que fazer um exame clínico da boca toda e tem que ser anotado isso, porque num caso de um acidente aéreo, né, então é reconhecido através das arcadas dentárias, que nem não sei se vocês já ouviram falar de um estuprador, o maníaco do parque. Então descobriu através da mordida, ele mordia todas as vítimas dele e através da arcada que chegou nesse maníaco do parque. Acidente de avião, como o da TAM, né, do acidente dos Mamonas Assassinos, vocês não eram nem nascidos na época, mas era um conjunto bem famoso que tinha na época que eu estava na faculdade até, e eles morreram, foi muito triste. E aí também só descobriu através das arcadas, porque os corpos estavam totalmente carbonizados, né? Então só através das arcadas e DNA. Então os dentes, eles têm características como cor, tamanho e forma que são peculiares a cada indivíduo, tá bom? Então vamos lá. Aqui também, no caso, por exemplo, vou trocar uma restauração de amálgama por uma restauração de resina, né? Então, eu tenho que saber, vou anotar na ficha desse paciente, inclusive, qual que é a cor que eu fiz essa resina, né? Então, é importante a gente estar anotando. O que mais que vocês olham aqui? O dente não é chapadão, né? Não é uma coisa reta. Ele tem elevações, ele tem depressões, né? Que, para quem ainda não sabe o nome, para quem não é protético, vocês vão, cada elevação dessa, cada depressão tem um nome, tá bom? Então, o que é dente, né? Segundo o dicionário Aurélio, cada órgão duro que guarnece as maxilas do homem e de outros animais, né? E serve especialmente para morder e triturar os alimentos. Segundo os morfologistas, é um órgão ou massa dura de tecido calcificado, de coloração esbranquiçado, situado na cavidade bucal e colocado sobre maxila e mandíbula, onde se dispõe em fileiras. Tenho uma dúvida. Pergunto para vocês, tenho uma dúvida. Dente é osso? A gente ouve muito falar, dente é osso. Dente é osso? Tá certo essa afirmação? Eu falar que dente é osso? O que vocês acham sobre isso? Dente é osso? Dente é osso? Vamos ver que responderam aí. Isso, Edilane, não é osso, né? Então, embora a gente ouça muito falar sobre, dente é osso, dente não tem nada a ver com osso, tá bom? Nada a ver, nada a ver. A única coisa igual é que é um tecido duro e calcificado. Aliás, ele é muito mais duro que o osso, tá bom? Então, você vê, no caso de um bruxismo, né? Que o paciente chega a desgastar esse dente, você vai colocar lá uma porcelana, você acha que vai aguentar? Né? Então, esse paciente também vai fraturar, vai quebrar essa porcelana ou essa restauração, tá bom? Segundo os histologistas, é um órgão composto de dentina, polpa e tecidos, acessórios de revestimento, que são o esmalte e o cimento. Então, por dentro, a gente vai ter lá dentina, polpa e tecidos acessórios, dentina e polpa, e por fora a gente vai ter o esmalte e o cimento. Então, o esmalte na parte da coroa e o cimento na parte da raiz desse dente, tá bom?
Então, o dente é considerado como parte de muito importante, bastante complexa de um determinado, de um organismo, né, de uma estrutura complexa chamada órgão dentário, tá bom? Então, ele é um órgão. Então, aqui, qual que é a estrutura do órgão dentário? Então, aqui a gente vai ter lá na parte mais externa da coroa o esmalte apontado de rosa aqui, né? Dentro da coroa e da raiz a gente tem a dentina aqui, ó. Ao redor da raiz, como se fosse o esmalte na coroa, nós temos o cemento envolvendo a raiz e lá dentro a gente vai ter a polpa, né? A polpa que quando inflama tem que fazer o canal. O que é o tratamento de canal? Eu vou remover todo esse tecido que tem aqui, porque tá cheio de bactéria, eu vou remover, eu vou lavar e eu vou colocar uma substância termoplástica aí, né? Que vai fechar, que impede a proliferação de bactérias, tá bom? Além disso, eu tenho ainda o osso ao redor da raiz do dente, que eu vou chamar de processo alveolar, que vocês já viram, né? Na gonfose, que é aquela articulação alveolo-dentária. Eu tenho os ligamentos periodontais, que são esses feixes fibrosos que vão unir a raiz ao osso. E eu tenho a gengiva, né? A gengiva que vai revestir aí este processo alveolar, tá bom? Então, localização do órgão dentário, a gente vai ter o órgão dentário dentro dos processos alveolares da maxila e dentro dos processos alveolares da mandíbula. A gente pode citar como função do dente a função mastigatória, que é a que a gente mais fala, então a gente vai mastigar através dos dentes. Uma pessoa sem dente nenhum, ela vai conseguir comer, ela consegue comer, mas sem mastigar, né? Vai entrar tudo inteirão lá. Vai precisar comer coisas mais molinhas, é igual o bebezinho, né? Então, coisas mais molinhas, senão se ela não mastigar, como que ela vai comer uma carne, né? Não vai engolir inteira essa carne, não dá. Fonética, vocês já viram uma pessoa falando sem os dentes anteriores? Ela fala assim, tá? Fala desse jeito, né? Não pode comer farofa e falar ao mesmo tempo, senão sai tudo para fora. Tem a função estética também super importante, né? Dentes bonitos, dentes agradáveis, né? Eles causam uma boa impressão. Então, é muito importante. A cor dos dentes, quais são as características? Então, cor. Então, a gente vai ter desde dente amarelado, acinzentado, dente que tem uma coloração mais pro avermelhado, né? Dente que tem uma coloração mais pro branco, né? Então, em geral, a maioria das pessoas tem uma coloração amarelada. Às vezes a gente vai chamar de A1, que é um amarelo mais clarinho, às vezes A2, né? Mais difícil, pode ter uma coloração mais avermelhada, principalmente no indivíduo mais idoso. O indivíduo mais idoso a gente vai chamar de acinzentado, que é a cor C, né? Daí tem C1, C2, C3, né? E nos dentes descidos, que são os dentes de leite, a gente vai encontrar uma coloração mais para branco. Daí a gente tem lá o B1, B2, B3, né? E hoje em dia todo mundo quer fazer clareamento, todo mundo quer colocar faceta de porcelana, e aí o pessoal quer colocar aquele B1, né? Fica aquela coisa horrível, né? Porque fica muito artificial, né? A gente fala cor de bidê, branco bidê, cor de vaso sanitário. Sabe aquele branco vaso sanitário, né? Então fica horrível. Com relação à etnia da pessoa, o que vocês acham? Que uma pessoa mais morena, ela tem o dente mais branco ou o dente mais amarelado? O que vocês acham? O que vocês acham? Uma pessoa mais morena tem o dente mais branco ou mais amarelado? O que vocês acham? O que vocês acham? Vai, gente, responde uma pessoa mais morena, né? Com uma cutis mais morena aí, um negro, ele tem o dente mais branco ou mais amarelado?
que vocês acham? O que vocês acham? Hã? Ninguém vai falar? Chuta, gente. Chuta. Mais amarelado, tá? Mais amarelado. Então, a pessoa mais negra, dentes mais amarelados. A pessoa quanto mais branca, os dentes mais brancos, tá bom? Ah, mas por que aquele cara lá morenão e ele tem o dente branquinho? Porque a mesma coisa que uma mulher que passa batom vermelho, você vai achar que o dente dela é branquinho, mas não é, tá? Então, essa diferença aí de tonalidade que você vai ter de um para outro, né? Que você vai ter uma pessoa mais morena, então o dente parece mais claro, mas ele não é. É a mesma coisa você passar um batom vermelho, o dente parece mais claro, tá bom? Então quer ficar com o dente bem branquinho, toma sol, que você fica moreno, seu dente vai ficar branquinho, né? O dente não vai ficar branquinho, mas esse contraste visual, né? Que acaba dando uma impressão errada pra gente. E outra coisa, essa característica da cor também é genética, né? Então, a família que tem o dente mais amarelado, todo mundo vai ter dente mais amarelado. Família que tem um dente mais branquinho, todo mundo tem o dente mais branquinho. Também tem características genéticas. Outras características, o tamanho, né? Então, formato desse dente, ele pode ter um formato mais arredondado, mais triangular. Em geral, esse formato, ele obedece ao formato do rosto da pessoa, tá bom? Dureza, o dente, como eu já falei para vocês, é a estrutura mais dura que a gente tem no corpo, né? O dente em relação a agente térmico e elétrico, quando vocês estão tomando algo quente, vocês conseguem sentir que tá quente? E aí? Consegue sentir que tá quente com os dentes? O que vocês acham? Ou não? O que vocês acham? Quando vocês estão tomando alguma coisa quente, dá para sentir essa sensação térmica de quente com o dente? Ou não? Vamos, gente. Senão fica muito parado. Vamos aí abrir esses microfones ou falar no chat. O que vocês acham? Essa aula é muito importante para vocês. O que vocês acham? Eu consigo sentir esse estímulo? Ah, legal. Alguém já respondeu lá. Joia. Dá sim. Dá sim. Então, quando você tá tomando um café bem quente, agora não pode doer. Se tá doendo, então tem alguma coisa errada, tá bom? Mas sentir o quente, você sente sim. Com relação a agentes elétricos, a mesma coisa, né? Ninguém vai tomar um choque no dente, mas dá pra sentir. Aqui, ó, o João tá falando aqui pra mim que ele sente também quando ele bate o garfo no dente também. Eu mordi um garfo. Ele mordeu um garfo, Dentes e raio-x também, né? Então, como a gente já viu, vamos voltar lá no raio-x. Vamos voltar nos raios-x. Então, a gente vai ver o dente como uma estrutura radiopaca, né? Então, e aí, se tiver uma restauração, a gente vai ver mais claro ainda, né? Que ele é esbranquiçado, ele é mais esbranquiçado do que o osso, né? O osso é mais radiolúcido, o dente é mais radiopaco, tá bom? Com relação à nomenclatura dentária, né? Isso aqui eu falei que talvez quem assistiu a aula passada de oclusão tivesse um pouquinho de dificuldade, né? Então, a gente primeiro tem que definir o que é vestíbulo da boca, o que é cavidade oral propriamente dita, né? Então, isso aí a gente vai ver lá no digestório, quando vocês forem ver a aula de anatomia no eixo de sistemas, né? Mas, só para a gente definir o que é o vestíbulo é essa entrada antes da cavidade oral. Então, aqui, ó, entre os dentes e os lábios e a bochecha, sabe quando você come uma feijoada e fica a couve enroscada entre os dentes, você começa a passar a língua para disfarçar? Todo mundo passando a língua aí. Essa região é o vestíbulo bucal, tá bom? E a cavidade oral propriamente dita, ela é atrás dos dentes, tá? Então, o vestíbulo é a entrada e a cavidade oral propriamente dita, ela tá atrás dos dentes. Todo mundo
Entendeu essa definição? Porque depois eu vou falar face vestibular do dente. Face vestibular é a face que está voltada para o vestíbulo dental. Então, aqui a gente tem o dente dividido em coroa e raiz. E olha que entre a coroa e a raiz, a gente tem uma linha, que é o chamado colo anatômico do dente, tá bom? Então, a gente vai ver aí esse colo anatômico. É esse aqui, ó, que eu consigo... Ops. É esse aqui que eu consigo enxergar aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar uma canetinha aqui, ó. Esse aqui não tá tão bem definido, mas eu consigo ver mesmo assim, ó. Aqui, ó. Então, isso aqui, ó, eu consigo enxergar essa linha aqui entre a coroa e a raiz, tá? Então, esse aqui é o chamado colo anatômico do dente. O que seria o colo clínico do dente, né? O colo clínico do dente é esse aqui, ó, que eu vejo entre a gengiva e a coroa do dente, tá bom? Então, esse seria o colo clínico. E o que seria o colo cirúrgico do dente? Por exemplo, quando a gente vai extrair o dente, a gente vai... Sabe aquele alicatão que tira o dente, que é o fórceps? Aonde esse alicate, onde o fórceps faz a prensa para extrair o dente, ali eu vou chamar de colo cirúrgico. Deu para ver a diferença desses três colos? Colo anatômico, colo clínico e colo cirúrgico, tá? Então, colo anatômico é a linha que eu vejo entre a coroa dentária e a raiz do dente, né? Quando eu vejo esse dente fora do seu processo alveolar. O colo clínico é a linha que eu vejo entre a coroa dental e a gengiva, né? Então, é aquela parte da coroa que está fora da gengiva. E o colo cirúrgico é aquele onde se dá a apreensão do fórceps, que é o instrumento que vai fazer a exodontia desse dente. Tranquilo? Posso passar? Então, aqui eu vou reconhecer, como eu falei para vocês, as faces do dente. E aí eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5 faces. Então, eu tenho a face vestibular, que é a voltada para o vestíbulo. A face lingual tá lá atrás, ó. A face lingual é aquela voltada para a língua. E nos dentes superiores, posso também chamá-la de face palatina. Tenho a face mesial e a face distal. A face mesial, ela é aquela entre um dente e outro que está mais próxima da linha mediana. E a face distal mais afastada. E a face oclusal para os dentes posteriores, é onde vai mastigar, né? Onde vai ocluir com a arcada antagonista. Ou incisal para os dentes anteriores, tá bom? Aí, grupo dos dentes, a gente vai ter o grupo dos incisivos. Quantos incisivos que nós temos no total na boca? O que vocês acham? Quantos incisivos nós temos no total na boca? Quantos será incisivo? 4? 4? Será que ainda mais? Que ainda mais? 4 será só? É 8, contando com a parte inferior e superior. É, exatamente, são 8, tá bom? Então, nós temos 8 incisivos. Caninos, quantos caninos nós vamos ter? Isso, caninos 4, exatamente, caninos 4. E agora é mais difícil, em pré-molar, quantos pré-molares a gente vai ter? 12? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? São 8. E molares, quantos molares que nós vamos ter? Quantos molares? Agora sim, agora são 12, tá bom? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ué, mas eu achei que eu tivesse só primeiro e segundo molar. Não, você tem o terceiro também, que é o dente do siso, tá? O dente do siso é o terceiro molar. Todo mundo tem dente do siso, às vezes não tem.
né? Algumas pessoas não têm o dente do siso, tá bom? Então, no total, quantos dentes permanentes nós temos na boca? Vai aí, quantos dentes permanentes nós temos na boca? Quantos dentes permanentes nós temos na boca? O que vocês acham? Quantos dentes permanentes nós temos na boca? Deixa eu ver que já responderam aqui. 32, perfeito. Então, a gente tem 8 incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares, mais 12 molares. Então, a gente tem 32 dentes permanentes. E dentes descidos? Quantos dentes descidos a gente tem? O que vocês acham? O que vocês acham com relação aos dentes descidos? Quantos a gente tem? Ah, já responderam, vamos ver. 20, exatamente 20. Por que 20? Porque eu não tenho os terceiros molares, então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 a menos. E eu não tenho pré-molar, tá bom? Então, somente 20 dentes. Aí, não sabia que não tinha pré-molar. Não tem pré-molar. Dentadura descida não tem pré-molar e não tem o dente do siso, que é o terceiro molar, tá bom? Então, 20 dentes. Então, aqui mostrando, né, os grupos, então, né, os incisivos, que nem vocês falaram, ó, são 8, os caninos são 4, os pré-molares são 8, né, primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo embaixo, e os molares são 12, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Tá? Então, a gente tem aqui os grupos dos dentes, tá bom? E aí vocês vão notar as características de cada um, tá bom? Essas características, para eu ficar falando todas elas aqui, eu ficaria assim, acho que umas 10 aulas só falando sobre elas, tá? Então eu vou pedir que vocês façam uma tabelinha de dente por dente, que nem tá aqui, ó, incisivo central superior, incisivo lateral superior, canino superior, primeiro pré-molar superior, segundo pré-molar, não precisa o dente do siso, tá bom? Então, vocês vão fazer aí de 10 dentes, vocês vão fazer uma tabelinha para mim. Por que não o dente do siso? Porque muitas vezes o dente do siso, que é o terceiro molar, ele assume características, às vezes, do primeiro molar, às vezes do segundo molar, às vezes até de um dente conoide, que é um dente pequenininho, tá bom? Ele é um dente anômalo, então não precisa, ele não tem uma morfologia certa assim, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai dividir essa coroa em terços, né? Terço no sentido mesiodistal, ó. Daqui para cá ela vai ter 3 terços, ó. 1, 2, 3. No sentido cérvico-oclusal, ó. Cérvico-oclusal, tá? Cérvico ao colo. Então, 1, 2, 3 terços. E aqui, no sentido vestibulolingual também, ó. 1, 2, 3 terços. Por que serve essa divisão em 3 terços? Para quando a gente fazer uma restauração, por exemplo, ou uma prótese, a gente sabe onde que a gente tem que mexer. Então, a gente fala, no terço cervical do molar inferior, né, que eu fiz a restauração. Então, para fazer anotações. Vocês vão ver que se eu pegar as faces mesial e distal de todos os dentes, né, elas têm uma convergência em relação às raízes. Elas fazem isso, ó, né? Elas convergem em relação à raiz, tá bom? Então, ela é mais larguinha aqui, ó, no seu terço oclusal ou incisal, e ela é menor no terço cervical, tá bom? Então, ela tem uma convergência em direção às raízes. E com relação às faces vestibular e lingual, elas têm uma convergência em relação à face oclusal, tá bom? Aí agora a gente vai falar, pegar como alguns acidentes como generalidade, tá? E aí eu vou citando onde que a gente encontra cada um desses acidentes. Então, a gente pode ter uma bossa ou tuberosidade, que é uma elevação vestibular e proximal que sobressai nessas faces e que corresponde aos pontos de maior espessura de esmalte, né? Eles aparecem
do colo dentário, nas faces vestibulares e nas proximais são mais discretas, sendo localizadas no terço próximo às faces oclusais. Então, assim, se eu pegar um dente, peguei um dente, e eu pegar um giz de cera, por exemplo, e eu for rodando, né? Deixa eu só acender a luz para ver se eu consigo me mostrar melhor. Estou sem luz. E não deu muito certo, gente. Aqui, ó. Peguei um dente e eu for rodando um giz de cera aqui, ó. Onde marcar, né, vai ser a bossa. Né? Onde marcar vai ser essa área mais proeminente. Então, todo dente, ele tem uma bossa. Se eu pegar esse dente, pegar a coroa e for rodando esses giz de cera em volta desse dente, então, ele vai marcar só em algumas regiões. E o conjunto dessas regiões, o conjunto dessas bossas, eu vou chamar de linha equatorial do dente, tá bom? Outro acidente que a gente vai ter são as cúspides nos dentes posteriores. Então, a gente aí tem as cúspides, né? Aqui, ó, as cúspides. Então, as cúspides são essas estruturas triangulares aqui, olha, que a gente vê aí na superfície oclusal, triangular não, minto, piramidal, que a gente vê nos dentes posteriores, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, uma cúspide, outra cúspide, tá? Então, são essas saliências piramidais que a gente vai ter só nos dentes posteriores. Aqui a mesma coisa, ó. Aqui eu vou ter 3, ó. 1, 2 e tem uma menorzinha aqui, né? Aqui eu não tenho cúspide, ó. É um dente anterior, é um incisivo lateral, olha, eu não tenho cúspide, tá bom? E olha lá, ó, cada cúspide possui 4 faces, bordos e ápices, perdão. Então, aqui cada cúspide, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 faces, tá bom? 4 ápices e 4 faces ou arestas, tá bom? Então, aqui dá pra ver, ó, esse dente aqui, ó, a gente chama ele de pentacuspidado, ó. 1, 2, 3, 4, 5 cúspides, tá bom? Esse aqui tem 4, ó. 1, 2, 3 e uma menorzinha aqui, ó, 4. Esse aqui tem 2 cúspides, ó. 1, 2 cúspides, certo? Os dentes anteriores, eles não possuem cúspide, tá? Cíngulo ou esporão é uma saliência acentuada na face lingual dos dentes anteriores. Então, os dentes anteriores, eles não têm a cúspide, mas ele tem aqui, ó, essa saliência aqui que eu vou chamar de cíngulo ou esporão. Mais fácil falar cíngulo, tá? Vou pintar aqui para vocês verem. Então, isso aqui é um cíngulo. Esse aqui é outro cíngulo, tá? É como se fosse uma cúspide involuída, tá bom? O que são as cristas? São elevações lineares que unem as cúspides ou reforçam a periferia de certas faces dos dentes. Então, ó, vou pintar aqui de laranja para vocês. Então, aqui a gente tem a crista, ó. Isso é a crista. Isso é a crista. Isso é a crista, ó, unindo as duas cúspides, ó. Isso é a crista. 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 Tá? Então, essas são as cristas. É muito importante esse detalhe na hora de eu fazer essa restauração, né? É muito importante eu fazer aí essa crista, né? Tá bom? Porque muitas vezes ela é o contato com o arcado antagonista e algumas vezes, inclusive, ela é importante para que não entre alimento ali entre os dentes e comece a impactar alimento. Então, se eu faço uma restauração sem essa crista aqui, o paciente vai reclamar, que vai inflamar a gengiva dele, que tudo que ele come vai entrar entre o dente e outro. Então, você já desconfia. Se o paciente começar a reclamar que tem um espaço, que está juntando comida ali, desconfia que você não fez a crista desse dente corretamente, tá bom?
Gente, se quiser que vai parando, vocês vão falando para eu parar, tá? Que eu amo muito essa aula e às vezes eu vou falando muito rápido, mas eu vou parando se precisar. Outros acidentes anatômicos que a gente tem são os tubérculos, tá? Que são elevações arredondadas situadas algumas vezes em faces dentárias. É o que ocorre no primeiro molar superior permanente. A gente vai ter o tubérculo de Carabelli. Carabelli foi o autor que primeiro descreveu esse tubérculo. A gente não chama mais de Carabelli, a gente chama de tubérculo anômalo. Tá? E lá no primeiro molar superior permanente, ele se localiza na cúspide mesiolingual, tá bom? A gente tem esse mesmo tubérculo de Carabelli nos segundos molares superiores descidos. Por quê? Porque os segundos molares descidos, eles são iguaizinhos aos primeiros molares permanentes, só que em menor dimensão. Anotou isso que eu falei aí? Então, anota aí. Os segundos molares descidos são idênticos aos primeiros molares permanentes, tá? Só diferença aí só é o tamanho reduzido, ok? Outros acidentes que a gente vai ter aí, a gente vai ter também o lobo, que é um segmento maior ou menor da superfície vestibular ou lingual dos incisivos e caninos e é separado por sulcos, né? Então vamos ver se eu consigo achar aqui um lobo para vocês verem. Aqui, ó, isso aqui é um lobo. Um, dois, três lobos. E cada lobo desse está sendo dividido por um sulco. Ó. A depressão aqui entre eles é o sulco. Tá? Então, eu vou pintar para vocês verem. Então, eu tenho aqui um lobo. Aqui eu tenho outro lobo. E aqui eu tenho outro lobo. E esses lobos, eles são separados pelos sulcos. A gente tem aqui, ó, o sulco. A gente tem aqui sulco, tá bom? Então, os lobos são essas projeções que são separados pelos sulcos, tá bom? A gente também tem a fossa, que é uma depressão ampla de profundidade variável, localizada de preferência na face lingual dos dentes incisivos e às vezes também dos caninos. Então, se eu pegar aqui, ó, na face, aqui, ó, eu tenho uma fossa, que é uma depressão. Aqui, essa parte que é o símbolo, que é uma projeção. Aqui não, aqui é fundo, né? Então, eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Então, eu tenho aqui essa projeção é o símbolo e aqui, ó, aqui é fundo. Onde é fundo é a fossa, tá bom? Ó. Símbolo é a projeção, tá projetado, e onde está fundo é a fossa, certo? Nós temos também os sulcos, que são depressões lineares, que separam uma cúspide de outra, e as fóssulas, que são pequenas depressões situadas nas faces oclusais e vestibulares de pré-molares e molares. Então, a gente vai ter aqui, ó, vou mostrar para vocês, sulco, cadê? Então, a gente tem aqui, ó, isso aqui é o sulco, ó, essa depressão aqui, ó, linear, aqui é o sulco, e a fóssula tá aqui, ó. Esses dois espacinhos aqui, e aqui a fósfora. Sulco é tudo isso aqui, essa depressão linear aqui. E aqui, ó, mais escavadinho aqui, ó, é a fósfora e a fósfora. Tá bom? Então, vamos ver lá num dente. Ó, sulco, isso aqui, ó, é a fósfora e a fósfora. Sulco,
fóssula, aqui no caso é a fosseta central, né, que é uma fóssula grande, fóssula central, e aqui fóssula marginal, porque fica na marginal do dente, tá bom? Então, deixa eu voltar só um pouquinho aqui. A flor de lis, vocês viram que no TikTok lá tem agora várias pessoas lá, ai, dá até nervoso, eu não consigo nem ver aqui, assando lixa no dente. Por que eles estão lixando o dente? Porque eles querem tirar aqui, ó, esses dentículos aqui que são chamados de flor de lis, tá bom? Então, lixa para tirar. Isso aqui é um aspecto jovial, é um dente jovem, né? Porque com o passar do tempo a gente vai perdendo essa flor de lis. As pessoas estão querendo envelhecer, né? Só pode. É tão bonito um dente que tem a flor de lis, a pessoa lá lixando o dente, dá até arrepio em mim. Vocês já viram isso daí? Alguém viu? Esses vídeos que estão passando lá no TikTok, direto, a pessoa lixando o dente. Então, se alguém for no consultório e pedir para você tirar isso, não tira, é um crime, tá bom? Não tira isso. Então, aqui, ó, aqui a gente tem a cúspide, né? Aí está dividida de trabalho e de balão feio. Quando a gente mastiga, o lado onde está mastigando é a cúspide de trabalho. E onde não encosta é a de balanceio, tá bom? A gente também tem uma outra estrutura que é a ponte de esmalte, que no caso a gente vai ter ou no primeiro molar superior ou no primeiro pré-molar inferior, tá bom? Então é uma estrutura, uma saliência de esmalte que unem duas cúspides. Ó, eu tenho uma cúspide aqui, eu tenho outra cúspide aqui e eu tenho uma saliência de esmalte unindo essas duas cúspides, certo? Então, aqui já mostrei para vocês. Isso aqui é uma característica do segundo molar inferior. Ele tem um suco principal em formato de cruz. Eu falo que o suco principal dele é cruciforme, tá? Então, essas características, vocês vão anotando para mim. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse é o primeiro molar superior. Somente ele e o segundo molar descido possuem aqui, ó, este tubérculo anômalo que eu falei para vocês que era chamado de tubérculo de Carabelli. Então, essas características de cada dente vocês vão anotar para mim, tá bom? Vocês vão fazer um resuminho para mim. Então, aqui, ó, a maior cúspide do primeiro molar superior é a cúspide mesiolingual, é uma exceção, porque em geral todos os dentes, a cúspide mesiovestibular é a maior de todas. Esse dente é uma exceção, tá bom? Então, todas essas características vocês vão anotar de cada dente para mim. Vocês vão fazer um resumo para mim. Isso aí é para enviar, tá bom? Depois eu vou colocar a tarefa lá. A gente também tem as arestas, elas delimitam as faces de uma cúspide. A gente tem aqui, ó, a aresta longitudinal e aqui a aresta transversal. A aresta longitudinal, ela vai no sentido mesiodistal e a longitudinal vai no sentido vestíbulo-lingual, né? A gente também tem a crista marginal, que eu falei para vocês que ela tem que ser muito bem esculpida durante uma restauração, porque se eu não faço direitinho essa crista marginal, começa a entrar alimento, impactar alimento na gengiva e começa a ficar dolorido. É horrível. O paciente chega reclamando bastante. Aqui eu tenho, reconhecendo aqui as vertentes de uma cúspide, eu tenho a vertente lisa que está para fora e a vertente triturante, onde vai triturar o alimento, tá? A vertente lisa, essas duas são lisas, essas aqui são as triturantes de uma cúspide. O tubérculo que eu falei para vocês já, né? O tubérculo de Carabelli. Aqui mostrando, ó, lembra que eu mostrei para vocês agora há pouco? Então, a fossa lingual, essa fossa lingual, ela é uma escavação ampla encontrada nos incisivos, especialmente no incisivo central superior. Pode ser encontrada também em canino, tá bom? Essa é a crista marginal, tem crista marginal aqui, eu tenho a crista marginal aqui. E o símbolo, que é essa projeção, essa saliência arredondada que nós encontramos somente nos dentes anteriores. Eu posso dizer que é como se fosse uma cúspide involuída. E alguns dentes têm esse formato, esse buraco cego. O que é esse buraco cego? É um buraco sem fundo, né? Então, muitas vezes você vai lá no dentista, o dentista olha para o seu incisivo lateral e fala assim, ah, tem um buraquinho, tem cárie. Não é cárie, não é cárie, é um buraco cego. Então, é um buraquinho que ele fica escuro por causa da alimentação, o dentista vai lá,
abre e restaura. Gente, é um pecado fazer isso. Cuidado, incisivo lateral, em geral, tem este buraco certo, tá bom? Aqui a bossa que eu já falei para vocês é a elevação arredondada, então aquilo que eu falei, se eu pegar um giz, né, e passar em volta do dente, então essa região mais proeminente eu vou chamar de bossa, e o conjunto, né, se eu passar no dente inteiro, o conjunto vai formar a chamada linha equatorial. Então aqui, ó, a linha equatorial é o conjunto de todas as bossas de um dente. Que a gente vê um ponto de contato entre um dente e outro, então a gente tem que ter esse ponto de contato, a gente já viu na aula passada, para dar o equilíbrio do dente. Uma vez você perde um dos dentes aqui, esses dois adjacentes, eles começam a se inclinar, né? E a raiz, como que é a raiz? Eu coloquei lá para vocês no slide, vocês não podem estudar pela raiz. A raiz é a última coisa que você vai ver. Mas uma dica, que a raiz dos dentes superiores, elas são sempre arredondadas, acompanhando o formato do processo alveolar da maxila, e dos dentes inferiores é sempre achatada no sentido mesiodistal, tá bom? Ela é dividida em terços também, assim como a coroa que eu falei para vocês. Então, aqui eu tenho o sentido cervical, que é perto do colo, o sentido médio e o sentido apical, que é o ápice da raiz, tá bom? Eu tenho as ameias, então numa radiografia eu vou enxergar isso aqui, ó. Um pouquinho que eu vou anotar aqui. Que a partir do ponto de contato, ó, eu vou enxergar esse espaço triangular aqui, ó. Tá vendo? Entre um dente e outro é a meia. Tá bom? Então, como eu já falei para vocês, a dentição ou dentadura é o conjunto de dentes descidas, então nós temos 20 dentes. Não tem terceiro molar, que é o famoso dente do siso, e nem pré-molar. Por que a gente chama de dente do siso? Vocês sabem o que é a palavra siso? Alguém já ouviu falar de siso? Assim a gente fala o dente do cisne, né? Ele chega lá e fala assim, eu vim distrair o meu dente do cisne. Distrair o dente do cisne. Você coloca um monte de fantochezinho lá e começa a distrair o dente do cisne dele. O que é o dente do siso? Por que a palavra siso? Alguém já ouviu falar de siso? O que é siso? Vamos lá. O que é siso? O que é siso? O que é siso? Hã? O que é siso? O que é siso? Ninguém me dá aí pelo menos um chute aí do que seria siso? O que é siso? O que é siso? O que é siso? O que é o siso, gente? Vai? O que é siso? O que é siso? Professora, eu achei a definição tanto de designação dos últimos dentes molares, quanto o sinônimo de juízo e senso. Perfeito, juízo. Siso significa juízo. Por quê? Ele vai erupcionar na boca lá por volta dos 18 anos, que é quando a gente deveria já ter juízo, né? Mas tem gente que não tem juízo nunca, não nasce esse dente, tá bom? Então, é juízo, é isso mesmo, perfeito. E dente permanente, como a gente já viu aqui, ó. A gente tem
32 dentes, tá bom? Todo mundo tem 32, nem todo mundo vai ter o juízo. Algumas vezes, por questões evolutivas, a pessoa já nasce sem esses dentes do juízo, tá bom? Então, aqui, ó, mostrando a dentadura decídua, né? Então, a gente tem aqui os dentes decíduos na boca. Aqui já tem o primeiro molar permanente na boca. Em geral, lá pelo criança lá tem uns 6 anos, ela já tem o primeiro molar na boca, o primeiro molar permanente. A mãe não sabe, a mãe acha que aquilo é um dente de leite e não trata, não escova direito, achando que aquilo lá vai cair mesmo, só que já é o primeiro molar permanente. Muitas vezes a gente vê adultos sem o primeiro molar, teve que extrair, teve uma cárie muito grande, teve que fazer implante, então é muito normal. Quando quem for fazer implante aqui vai fazer principalmente implante de primeiro molar, tá bom? Porque é muito normal perder ele, justamente porque a mãe não sabe, a mãe acha que é um dentinho de leite, não dá muita bola, cariou, deixa, vai cair mesmo, só que não cai, né? Por quê? Porque para ele erupcionar na boca não precisa nenhum dente descido cair. Ele erupciona lá atrás do segundo molar descido, tá bom? Então, aqui a dentadura descida, como a gente pode ver, a gente não tem grupo de pré-molar, né? Então, a gente tem os incisivos central, superior e inferior, os laterais, os caninos, né? E os primeiros e segundos molares superiores, tá bom? Aí, vocês vão ver que o segundo molar superior e inferior, eles são idênticos aos primeiros molares permanentes, tá bom? Esse aqui tem um formato meio esquisito, parece um dente amassado. E aqui os dentes permanentes na boca, que ó, essa pessoa ela não tem juízo ainda, ó, o dente do siso está lá dentro do alvéolo, do processo alveolar, ó, tá? Muitas vezes esse dente está impactado, por isso que a gente tem que tirar, tá vendo? Ele fica lá dentro, não pode ficar aqui dentro. Por que não pode ficar aqui dentro? Porque ele pode gerar um cisto aí, ou porque ele pode começar a reabsorver a raiz do segundo molar, e aí você vai perder, ó, aqui já começou, ó que perigo. Né? A pessoa perde o segundo molar por causa disso, tá bom? Então não pode, o dente tem que estar para fora da boca, se ele tá aqui dentro, tá errado, tem que extrair, tá bom? Mas eu sempre tenho que extrair dente do siso? Não, nem sempre. Se ele cabe na boca, se ele erupciona certinho, não tem para que extrair, tá bom? E aqui os dentes permanentes, então, olha lá, incisivo central, superior e inferior, lateral, canino, primeiro premolar, segundo premolar, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. É sinônimo de juízo. Nem todo mundo tem juízo, viu, Maria Fernanda? Tem gente que o juízo vai nascer lá pelos 30 anos. De verdade. Tem gente que 35 tá erupcionando o siso na boca. Então, aquilo que eu falei para vocês já dos terços, né? Tanto a raiz quanto a coroa, ela é dividida em terços. A coroa, inclusive, no sentido lá, cérvico incisal, mesiodistal e vestíbulo lingual, tá bom? Aqui, a idade, mais ou menos, que ocorre essa erupção dentária, tá? Não precisa decorar, mas saber, mais ou menos, vocês têm que saber, tá? Então, o primeiro que vai erupcionar na boca, no bebezinho lá, é o incisivo central inferior, cerca de 6 a 9 meses, então ele é o primeiro. Depois a gente tem os incisivos superiores, os incisivos laterais inferiores, e aí tá aqui, ó, a cronologia da erupção. Só que vai variar de criança para criança. Porque o meu sobrinho erupcionou primeiro o canino, ficou um vampirinho, tadinho. Mas isso aí varia de criança para criança, tá bom? E aqui a idade também da dentição permanente. Então, os primeiros molares, como eu disse para vocês, são os primeiros a erupcionar na boca e não precisa cair nenhum descido para ele erupcionar, porque ele erupciona atrás. Isso é muito importante vocês avisarem as mães, né? Por quê? Porque ela acha que aquele dente é um dente descido e ela não cuida e a criança perde esse dente, tá? Então, por volta dos 6 anos, é uma idade muito precoce, que a criança não escova o dente direito ainda, né? Então, é muito complicado isso. Aí depois a gente tem incisivos centrais, 7 anos, laterais, 8 e por aí vai. Isso aqui não se deve levar ao pé da letra, porque vai variar de acordo com o gênero. Como assim? Meninas sempre antes dos meninos, a gente sempre fala, né, que a mulher amadurece primeiro que o homem, e é verdade, inclusive com relação aos dentes. E clima do país. Clima do país, sim, o clima do país ele modifica o metabolismo. Então,
Países de clima mais quente, de clima tropical, essa erupção é mais precoce. Países de clima temperado, de clima mais frio, essa erupção é mais tardia, ok? Interessante, né? Vocês vão ter que saber o nome e o número de cada dente. E para mim não adianta você falar nome, você tem que falar o número do dente, tá bom? Então, para que isso? Porque a gente vai ter que anotar na ficha do paciente a exodontia do dente 11. Ninguém vai ficar perdendo tempo de escrever lá. Exodontia do incisivo central superior direito. Perdeu muito tempo já. Vocês já viram letra de médico como que é? Né? Dentista também. Não precisa ser feia, né, gente? Mas você não tem tempo de ficar de paciente para paciente anotando tudo isso. Então, para ficar mais fácil, a gente vai chamar os dentes por números, tá bom? Então, por exemplo, anotei lá na minha ficha, ó, vou mandar lá para a Heloísa extrair um dente. Falei assim, cara, doutora Heloísa, por favor, solicito a exodontia do dente 11. Aí a Heloísa falou assim, meu Deus, esqueci de estudar essa parte da anatomia agora, eu vou tirar qualquer dente aqui. Foi lá, tirou 3 dentes e não tirou o dente certo, tá bom? Então tem que tomar cuidado. Então, cada dente vai ter um número aí, tá bom? Então, como que é dado esse número? Então, o primeiro que a gente fala que o X vai dar o número da M arcada, que ele pertence, e o Y é o número do grupo dentário. Como assim? Que M arcada, ó, esse lado direito ou esquerdo? Posição anatômica de referência. Lado direito ou lado esquerdo? Hã? Lado direito ou lado esquerdo? Esse lado é lado direito ou lado esquerdo. Essa altura do campeonato eu não posso mais que vocês errem isso. Que lado que é esse? Hã? Esse lado é o lado direito, gente. Aqui é o lado esquerdo, tá? Então, lado direito, 1, 2, 3, 4, tá bom? 1, 2, 3, 4. Nos dentes descidos, né, que a gente tem a anotação dentária, tá? Incisivo 2, a gente não usa mais essa anotação dentária, então, incisivo 2, aí a gente tem 2 superiores, 2 inferiores, um canino superior, um canino inferior, 2 molares superiores, 2 molares inferiores. A gente não usa mais assim, essa aqui é a anotação, tá? Incisivo superior, a gente tem 2 superiores, 2 inferiores, um canino de cada, 2 pré-molares de cada, 3 pré-molares superiores, 3 inferiores, tá bom? Mas a gente vai usar isso aqui, ó. Então, aqui o número das arcadas nos dentes descidos, ela é diferente. Então, a gente vai usar 5, 6, 7, 8. No adulto não era 1, 2, 3, 4. Na criança, 5 pro lado direito, 6 lado esquerdo, 7, 8 lado direito de novo, tá bom? E o número do grupo dos dentes? Então, a gente vai ter lá o 1 para o incisivo central, o 2 para o incisivo lateral, o 3 para o canino, o 4 para o primeiro premolar, o 5 para o segundo premolar, o 6 para o primeiro molar, o 7 para o segundo molar e o 8 para o dente do siso, tá bom? Agora vocês vão ver porque veio direto. Que número que é este dente aqui? Que dente que é esse aí? Vamos ver. É o dente 12, perfeito, dente 12. Que dente que é esse aqui? Vai, gente. Qual é esse dente aqui? 24, perfeito, Edilene, é isso aí mesmo. E esse aqui qual que é?
Qual que é esse aqui, gente? Esse aqui, ó. Vai, gente, qual dente que é esse aqui? 43, perfeito, vocês estão ótimos, é isso mesmo, tá? Então, aqui, ó, esse aqui, ó, 23, né? Porque aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, esse é o 23, porque é o canino. Qual dente que é esse aqui? Qual dente que é esse aqui? Tô colocando aqui em cima. Qual dente? Vamos ver. 14, não. Esse aqui de baixo, ó. Não, gente? Deixa eu ver. 44, perfeito, é isso aí. Agora, dente decido. Ah, não, ainda permanente aí. Esse aqui, ó, 35, né? Já tá escrito aqui. Esse dente aqui, qual que é? Qual que é esse dente aí? E aí? Vamos ver. 37, perfeito. 37, Ana. É isso mesmo, já pegaram, tá? Agora vamos ver da arcada decídua. Decídua é mais difícil, hein? Esse dentinho aqui, ó, qual que é? Você já dá para ver, né? 84, né? Porque é 5, 6, 7, 8. Então, 84, que é o primeiro molar. E esse aqui? Hã? Ai, gente, esse dentinho aqui, quem que é esse aqui? Isso, esse aqui é o 54 e esse aqui é o 55. Perfeito, tá bom? Então, 5, 6, 7, 8, tá bom? Lembrando que o 4 e o 5 são os molares. Se fosse na dentadura permanente, seriam o quê? Seriam os pré-molares, tá bom? Então, a gente vai ter regras gerais para os dentes aí. Então, a face mesial ela é sempre maior que a face distal, com exceção dos incisivos centrais e inferiores, porque quando a gente faz esse movimento aqui, ó, a gente desgasta a face mesial, por isso que ele não é maior. A face vestibular em geral ela é maior que a face lingual, com exceção do primeiro molar superior, onde eu tenho o tubérculo de Carabelli ali na face lingual, essa face é maior. A face mesial ela é mais reta, então se eu passar o dedinho, eu vou conseguir sentir aonde que é a face mesial, que é mais retinha, e a lateral, ó, vai ter uma curvatura. Eu tenho uma angulação entre a raiz e a coroa dental mais acentuada na distal, não vejam isso, isso é a última coisa. Então, a raiz ela é sempre desviada para distal, mas deixa isso a última coisa para você ver, tá bom? Dentes descidos, as coroas são mais baixas e mais largas. Eu tenho um colo com maior constricção, esse colo é mais marcado. Eu tenho sulcos e depressões pouco marcados, é um dente mais retão, assim. A raiz não se desvia para distal. A outra coisa, o dente descido ele tem raiz, viu? Só que ele reabsorve, na hora que ele cai sem raiz. A raiz tem vida curta, ela vai sendo reabsorvida pelos permanentes após 1 ano ou 2 de sua formação. São 20 dentes, não tem pré-molares e nem terceiro molar.
E são dentes cuja face vestibular e proximal são mais convexas, tá bom? Então, eu vou falar a característica de alguns dentes só, mas eu quero que vocês façam tabela para mim de todos os dentes. Então, aqui, ó, esse é o dente 11, essa aqui é a face mesial e essa é a face distal. Então, aqui é mais retinho e aqui é um pouco mais arredondado, né? Eu tenho uma escavação muito grande aqui, que é a fossa lingual. Eu tenho um cíngulo bem demarcado, eu tenho cristas marginais mais demarcadas do que o dente 12. Aqui o dente 21, né? Mesma coisa, lá, fossa lingual. Aqui, ó, a mesial mais retinha, a distal mais arredondada. O dente 12, ó, mesial, distal. Então, sempre tem um ângulo. Aqui é mais retinho, ó, na mesial. E aqui na distal é mais arredondado. Tá vendo que ele é menos demarcado. A fossa eu não consigo ver direito. As cristas marginais eu vejo menos, né? Ele é mais longo no sentido cérvico-incisal do que no sentido médio-distal. O incisivo central, não, ele é mais quadradão, ó, tá vendo? Ele é um dente mais quadradão, então essa é a diferença. Aqui o incisivo central e inferior é um dente super difícil da gente conseguir enxergar as características. Ele é um dente bem retinho e ele é um dente que é exceção. A mesial é mais curtinha do que a distal, tá bom? Justamente que eu faço esse movimento de desgasto. Aqui o dente 31, né? Então, aqui eu sempre vou ter o maior desgaste na mesial. Dente 21. Aqui com dentículos, né? A gente tá vendo aqui no 41 também esses dentículos de uma pessoa mais jovem, mas nem todos os dentes vão ter. O dente 42, a diferença do incisivo central inferior para o incisivo lateral, porque ele é mais larguinho, ó. O incisivo lateral ele é um pouco mais largo, tá bom? Que 32 é a mesma coisa, ele é um dente mais larguinho. Então, aqui mostrando a diferença, olha, entre o incisivo central e lateral. O incisivo central ele é sempre mais larguinho que o lateral. Já no inferior é o contrário. O lateral é mais largo do que o central, tá bom? Então, ele vai mudar. O dente canino, ele é um dente bem largo no sentido mesiodistal. Ele é um dente que a gente fala que tem o formato de uma lança, né? Ele é uma lança. A gente vê bastantes detalhes anatômicos na lingual dele. Então, a gente vê um símbolo bem pronunciado. A gente vê fossas bem pronunciadas. Então, é um dente que tem uma raiz muito longa também. Que o dente 23 é a mesma coisa, né? Já o canino inferior, ele é mais compridinho e é menos demarcados os sinais, né? Tá bom? Certo? Então, a diferença entre o canino superior, anota aí, canino superior é um dente mais bojudo, mais largo no sentido mesiodistal, já o canino inferior é um dente mais alongado, tá bom? Certinho? Deu para anotar? Professora, repete, por favor. O canino superior é um dente mais bojudo. É um dente mais bojudo. Tem o formato de lança e é mais bojudo. Já o canino inferior é um dente com a coroa mais alongada. Certo? Tá? Enquanto o canino superior é um dente mais largo no sentido mesiodistal. Então, olha lá, um canino inferior, tá vendo? A coroa é mais longa, ó. Se eu pegar um superior, a coroa é mais larga, tá? O inferior não, é o contrário, ó. Coroa mais longuinha, tá bom?
Toma bastante cuidado, anota aí, toma bastante cuidado para não confundir o canino inferior com o incisivo lateral superior. Ah, parece bobeira, mas acontece, já aconteceu até comigo, tá bom? Principalmente se esse dente é de um paciente com bruxismo, e aí ele não vai ter esse formato de lança aqui, ó, que é típico de um canino, né? Ele é mais retinho aqui, confunde com o incisivo lateral superior, tá? Aqui a gente tem um primeiro premolar superior. O primeiro premolar superior a gente vê as duas cúspides e aí a gente tem uma diferença das cúspides. A cúspide mesovestibular, a cúspide vestibular, ela é maior do que a cúspide lingual. Então a gente fala que esse sulco aqui, ó, ele é descentralizado. Deu para anotar? Conseguiram anotar aí? Conseguiram anotar? Repete, por favor, professora. Então vamos de lá. No primeiro pré-molar superior, a cúspide vestibular é maior do que a cúspide lingual. Com o sulco central desviado para lingual. Com o sulco central desviado para lingual. Tá? Por que ele está desviado? Porque essa cúspide é maior do que essa. A vestibular é maior do que a lingual, tá bom? Então, aqui, ó, esse dente, em geral, ele vai ter duas raízes, tá? Mas não vejam só pelas raízes, mas, em geral, ele é um dente com duas raízes. E aqui dá para ver bem, ó, a cúspide vestibular, ela é maior do que a lingual, tá bom? Então, aqui, ó, mostrando, então, bem essa cúspide vestibular maior do que a lingual. Já o segundo pré-molar superior, as duas cúspides, a cúspide vestibular tem tamanho igual à cúspide lingual. Coloca aí para mim. Acharam? Colocaram aí? Com o sulco central bem centralizado entre elas. Deu? Então, as cúspides vestibular e lingual têm tamanhos semelhantes, com o sulco central bem localizado entre elas, bem no centro entre elas, tá bom? Então, aqui o dente 25, a mesma coisa. E aí, o que vocês notam aqui com relação à raiz? O que está de diferente aí em relação à raiz? O que vocês notam? O que vocês notam aí? Qual que é a diferença dessa raiz pro primeiro? Esse é uniradicular? Esse é uniradicular, exatamente. O outro não, o outro tem duas raízes. Isso é muito importante, principalmente na hora que você for fazer canal, tá bom? Tá? Então, isso aí vai ter uma diferença aí na hora que você for fazer canal. Certinho? Tranquilo? Por enquanto tá fácil ou tá difícil? Tranquilo?
Agora, no dente inferior, no pré-molar inferior, primeiro pré-molar inferior, ele tem duas cúspides também, só que a cúspide vestibular é bem maior do que a cúspide lingual. Então, anota aí, a cúspide vestibular é bem maior do que a cúspide lingual. Colocou aí? Colocou? E eu tenho a ponte de esmalte, eu vou desenhar a ponte de esmalte, tá bom? Cadê a ponte de esmalte aqui? Eu vou desenhar essa ponte de esmalte. Isso aqui, ó, ele é um dente, assim como o primeiro molar superior, ele é um dente que tem a ponte de esmalte ligando as duas cúspides, tá bom? Tranquilo? Tranquilo? Vou apagar aqui, ó. O que eu quero que vocês vejam? Eu brinco muito e eu falo que esse dente aqui é o dente dos dois olhinhos. Quer ver, ó? Aqui. Eu brinco, eu falo que esse dente tem dois olhinhos. Ele tem aqui, ó, um olhinho aqui e um outro olhinho aqui. É batata. Você pegou, você viu os dois olhinhos ali, você sabe que é um primeiro premolar inferior, tá bom? É o dente dos dois olhinhos. Uma brincadeira, mas ajuda bastante a gente a lembrar, tá? Agora, vamos lá. Então, aquele, ó lá, não parece dois olhinhos aqui, gente? Eu sempre brinco, falo, lá o dente dos dois olhinhos, olha lá, ó. Tem a ponte de esmalte, a cúspide vestibular, ela é sempre bem maior do que a lingual é praticamente um símbolo, né? E eu tenho os dois olhinhos, tá bom? Tranquilo? Certo, gente? Eu tô falando com fantasma. Tranquilo? Olha lá os dois olhinhos aqui que eu brinco, ó, tá? É o dente dos dois olhinhos. Então, a cúspide vestibular é bem maior do que a lingual é praticamente um símbolo e eu tenho os dois olhinhos aqui. Já o segundo, eu falo que é o dente do smile, ó, parece que ele tem um sorrisinho aqui, ó. Eu falo que é o dente do smile, ele não tem aquela ponte de esmalte, cadê? Aqui. Mas é o dente que tem o sorrisinho aqui, ó. Eu brinco e falo que é o dente do smile, do sorrisinho, tá bom? Então, olha lá, a cúspide vestibular, ela também é maior que a lingual, não tanto quanto no dente anterior. Ele não tem ponte de esmalte, mas ele tem um sulco central com formato aqui, ó, circular, tá bom? Aqui de novo, 45. Olha lá, ó, ele parece um dentinho, parece o emoji lá do Smile, né? Olha lá o 35, tá bom? Olha lá o sorrisinho, né? Igualzinho o emoji do Smile lá, né? Olha lá, parece uma carinha lá, com um sorrisinho aqui, ó. Olha lá, é o emoji do Smile, tá bom? Tranquilo, gente? Vamos lá, vamos em frente, tá acabando. Então, olha lá, o sorrisinho, né? Então, esse sulco central com formato arredondado, ele tem um sulco lingual também, ó. Tá vendo que ele tem um sulco lingual? Esse sulco lingual, ele tá mais voltado pro lado distal, ó. Daí eu já consigo ver qual dente que é. Aqui as características, então, do primeiro molar, do primeiro pré-molar superior e do primeiro pré-molar inferior, olha lá, aqui as cúspides, a relação das cúspides, eu tenho duas cúspides, sendo que a vestibular é maior do que a lingual. Agora, no inferior, a vestibular é muito maior do que a lingual. É praticamente um símbolo que eu tenho, tá? E aqui os dois inferiores. Cuidado para não confundir. Como que eu não confundo? Os dentes superiores, eles têm um formato de trapézio. Escreve aí bem grandão. Pré-molares superiores têm formato de trapézio, enquanto que os pré-molares inferiores têm um formato arredondado, tá bom? Aqui o primeiro molar superior, ele é um dente típico, olha lá, 1, 2, 3, 4 cúspides, ele tem 4 cúspides, ele tem a ponte de esmalte. Ele é um dente que é exceção, como eu disse para vocês, a maior cúspide é a mesiolingual.
Ele tem esse tubérculo aqui anômalo, que antigamente ela é chamada de tubérculo de Carabelli, olha lá, ó, tubérculo anômalo. Então, eu vou pintando aqui as estruturas, tá bom? Então, aqui, ó, a ponte de esmalte. A ponte de esmalte. O tubérculo de Carabelli aqui, ó. Nossa, que desenho. Não tô conseguindo. Tô com Parkinson aqui. E ele é um dente que é exceção, que a maior cúspide é a mesiolingual, tá? Os demais é sempre a mesiovestibular. Então, ele é um dente que é exceção. Todas essas características bonitinhas eu quero que vocês façam lá de dente por dente para mim, para entregar isso daí. Eu vou colocar como tarefa depois. Aqui o dente 26, né? A mesma coisa lá, ó, tá bom? Então, a ponte de esmalte, o tubérculo quase não tô vendo aqui, ó, tá? Ah lá, o tubérculo tá dando pra ver melhor aqui. Ah lá, o tubérculo de Carabelli, tá bom? Mas hoje em dia a gente não chama mais Carabelli, a gente vai chamar de tubérculo anômalo, tá bom? Aqui ele, né? E o dente 17, ele é um dente menorzinho, ó, tá vendo? Ele tem, lá, em geral, 3 cúspides, uma outra menorzinha, às vezes são só as 3 mesmo, ó. Ele não tem a ponte de esmalte, ele não tem tubérculo de Carabelli, ele é um dente menorzinho, tá bom? Aqui é um dente 27 com cara de primeiro molar, tá bom? É um segundo molar com cara de primeiro. 28, esqueçam, a gente não vai pedir terceiro molar, tá bom? E agora o dente inferior. O primeiro molar inferior, ele é o único dente pentacuspidado. Escreve bem grande isso para mim. É o único dente pentacuspidado, isto é, tem 5 cúspides, onde eu tenho 3 cúspides vestibulares e 2 linguais, ó. A maior delas é a mesiovestibular, tá bom? Então, escreve aí para mim. É o único dente pentacuspidado. É o único dente pentacuspidado, isto é, tem 5 cúspides, 3 cúspides na vestibular e 2 na lingual, ok? A cúspide mesiovestibular é a maior de todas e o sulco central ele tem um formato de W, tá? E o sulco central tem formato de W. Vamos desenhar esse sulco central. O sulco central tem formato de W, olha lá, ó. Vai formar um W aqui, ó. Tá bom? Sulco central com formato de W. Então, estas são as características do primeiro molar inferior. Aqui ele, né? Tá aqui, ó. 1, 2, 3 cúspides na vestibular, só 2 na lingual. Sulco central com formato de W. Aquele bem bonitinho, né? Então, a gente consegue ver as fossetas, o sulco central, crista marginal. E agora, o segundo molar inferior, como eu havia dito já para vocês, ele é um dente que tem o sulco central com formato de cruz. A gente fala cruciforme. E a gente vai ter aí 4 cúspides. Tá? Aí, ó. 1, 2, 3, 4, sendo que a maior cúspide de todas é a mesiovestibular, tá bom? A mesiovestibular é a maior de todas, tá? Aqui tá, isso aqui, ó, 57%, 37%, é o tamanho das porcentagens. Lembra que eu falei para vocês? Mesial é sempre maior que a distal. Tanto nesse sentido aqui, tanto nessa vista oclusal, como aqui, ó. Ó, mesial e aqui a distal. Tranquilo, gente? Tranquilo? Vocês anotaram as diquinhas que eu fui falando? Anotaram? Eu fiz uma apostila, na verdade as meninas do segundo ano fizeram uma apostila super bonitinha e eu dei uma corrigidinha para elas, mas estava tudo bem bonitinho e eu vou passar para vocês, olha lá, ó, bonitinho, ó. Então esse aqui é o dente 47, ó, mesial distal, né? Mesial maior do que a distal. Olha lá ele aqui, ó, formato cruciforme. É o único que tem um sulco central com formato de cruz.
Olha lá, ó, mesial maior do que a distal sempre. Aqui mostrando, em geral, os dentes superiores, aqui em geral não, os dentes, os molares superiores, eles são mais arredondados, né? E os dentes inferiores, eles têm mais um formato retangular, tá bom? Então aqui aparece um formato assim mais redondinho aqui, ó. E aqui mais, lembra mais um retângulo, tá bom? Certo, gente? Então aqui, ó. Vou pedir para o Marcos, então, entregar para vocês. Eu não sei como que vai ser hoje, até o final do dia, se Deus quiser, eu tenho essa informação, eu já falo, passo para vocês, tá bom? Tem que ter bastante cuidado com essas coleções quando vocês forem buscar lá. Eu acho que o horário do Marcos é dar umas 3, vou verificar direitinho, vou pedir para ele, para algumas pessoas estarem pegando para outras, né, quando não tiver a condição de pegar. E aí eu quero que vocês separem os dentes em grupos e aí vocês vão anotar, que nem eu falei, tá? As principais características de cada grupo. Então, incisivo central superior, quais as principais características? Incisivo lateral superior, quais as principais características? Canino superior, canino inferior. Lembra que eu falei, o canino superior, ele é mais bojudo, né? Ele tem no sentido médio distal, ele é mais largo. O canino inferior é um dente mais compridinho, mais longo, que cuidado para não confundir até com o incisivo lateral superior. Primeiro premolar superior, cúspide a cúspide vestibular, ele é maior do que a cúspide lingual. O subcentral, ele está paracentralizado, isto é, ele está mais voltado para a lingual. E por aí vai, tá? Então eu quero que vocês façam uma tabelinha aí dos dentes. Tranquilo? Certo? Muita coisa, né? Quinta-feira eu vou pedir para a Elaine, então, rever com vocês essas coisas aí, esses principais acidentes. Pedir para ela ver se ela faz um quiz com vocês, né? Que eu acho que o quiz dá para entender melhor. Certo? Alguma dúvida? Professora, Diga. só uma dúvida, os dentes que a gente vai pegar lá são artificiais ou não? Não, é tudo dente natural. Ah, tá. É dente natural e tem que tomar maior cuidado, porque daí eu não consigo outros, tá? Essas Sim, é coleções são muito bem... difícil, né, de conseguir. É muito difícil, por isso que eu estou escrevendo aqui. Muito cuidado com as coleções, tá bom? E nem pode ficar circulando por aí. Que nem eu falei pra vocês, o dente ele é como considerado um órgão, senão você é preso por tráfico de órgão lá. Você tá com um órgão, né? Tá bom? Não pode ficar circulando muito por aí, não. Pegou o dente, vai embora. Não fica circulando com esse dente, não, gente, pelo amor de Deus. Tá bom, obrigado, professor. Vai atrás de mim ainda. Eu vou ver com o Marcos como que a gente vai fazer para buscar. Eu tinha falado para ele a partir do dia 29 para ele estar se programando. Então, hoje até o final do dia eu dou essa resposta para vocês, tá bom? Hoje até o final do dia eu dou essa resposta para vocês. Se já dá para vocês pegarem esse dente amanhã, seria o ideal, né? Tá bom? E daí na quinta-feira, quando a Elaine der a aula, alguns já vão ter, outros não, mas não tem importância. Tá? Pega o desenho, passei para vocês 2 livros de dentes, já pega agora esse horário que a gente vai ter, ó, vocês vão ter 1 hora quase, aí já começa a desenhar, tá bom? É importante desenhar para fixar. Certinho? Tranquilinho? Alguma dúvida a mais? Deu tudo certo? Ah, certo. E um seria sexta-feira. Tá. Hoje não, porque daí ficou quarta e sexta, né? Seria quarta e sexta, que é o horário do Marcos. Agora, eu fiquei sabendo que o Marcos agora mudou o horário dele. A partir dessa semana, acho que já são todos os dias. Então, eu vou ver com ele se consegue pegar, não sei, ou hoje, amanhã, ou quarta e quinta, não sei, vou ver aqui com eles, tá bom? Mas eu vou, de qualquer modo, eu vou pedir se a Elaine não consegue fazer um quiz com vocês, com esse estudo de dentes, tá bom? Tranquilo, então ele não vai precisar do dente. Mas aí vocês vão falando comigo, pegou o dente, tá tendo dificuldade, a gente marca aí, nem que a gente marque um zoom aí para tirar a dificuldade, tá bom? Porque eu acho essa parte muito importante para vocês, aliás, é a mais importante de todas. Tá bom, gente? Beijão, então, aproveite esse tempinho aí, desenha, começa a ler o livro aí dos dentes, é importante ler, não adianta ver só pela apostila, tem que ler, o ideal seria ler uns 3 livros sobre isso, eu passei 2 para vocês, tá? O Madeira e aquele Willers lá,
tá certo? Então, é o arroz com feijão de vocês, é o dia a dia de vocês, é dente, certo? Mais alguma dúvida? Deu para pegar? Ficou muito confuso? Pode falar, não tem importância não. Deu? Professora, você vai postar essa aula no YouTube ou vai colocar o link no ar? Essa aula ela tá em formato de slides. E aí depois eu passo para vocês aqui, finalizando aqui vai ter aquele link, né, do próprio Zoom que você consegue clicar, tá bom? Tá bom, obrigado. Imagina. Um abração então para vocês. Aproveitem para estudar. Essa parte é difícil, não é fácil, eu sei que é difícil, mas a próxima é mais difícil ainda, que são os nervos, tá bom? Sistema estomatognático não é uma matéria fácil, é uma matéria difícil, eu sei disso, mas é legal porque é bem a área de vocês já, tá bom? Beijão, então, boa semana aí para vocês e pode mandar mensagem para mim, não tem importância não, a hora que precisar, manda mensagem aí, tá bom? Tchau, tchau, fica com Deus então. Bom estudo para vocês. Obrigada, professora. Tchau. Tchau.